No princípio das Escrituras, a palavra que hoje conhecemos como Satanás não era um nome próprio. No hebraico, a palavra Satã significa simplesmente adversário ou opositor. O primeiro exemplo aparece em Números capítulo 22, versículo 22, quando o anjo do Senhor se coloca contra Balaão no caminho. O texto diz que o anjo se pôs como Satã, isto é, adversário. Aqui não há nenhum ser maligno, mas o próprio anjo de Deus cumprindo uma função de oposição. Isso mostra que, originalmente, Satã era apenas um título funcional. Em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4, os príncipes filisteus dizem que Davi poderia se tornar um Satã contra eles, ou seja, um inimigo, um opositor humano. Isso reforça que a palavra não designava um ser sobrenatural, mas qualquer um que se colocasse em oposição. Também, em 1 Reis, capítulo 11, versículos 14, 23 e 25, adversários levantados contra Salomão são chamados de Satãs. Vemos que a palavra era usada para diferentes personagens em diferentes contextos, sempre com o mesmo sentido, opositor. Mais tarde, em Jó capítulos 1 e 2, aparece o Satã, com artigo definido, o adversário. Ele se apresenta entre os filhos de Deus diante do Senhor, questionando a fidelidade de Jó e pedindo permissão para prová-lo. Aqui o título se torna um personagem, mas ainda dentro da função de acusador. O problema é, se Satanás já tivesse sido expulso do céu, como muitos afirmam, não faria sentido ele aparecer entre os anjos de Deus. E mais, a cena mostra esse ser tentando ensinar a Deus como administrar justiça, algo totalmente incoerente diante da soberania divina. E o mais revelador é que o próprio Jó, depois de toda a aprovação, afirma em Jó capítulo 2, versículo 10: temos recebido de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Ou seja, o próprio texto reconhece que o bem e o mal vêm de Deus, não de um inimigo externo independente. Em Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2, vemos novamente o Satã acusando o sumo sacerdote Josué diante do Senhor. O papel é sempre o de acusador, nunca de criador do mal. Em paralelo, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, surge o termo hebraico Helel ben Shachar, astro brilhante, filho da alva, em referência ao rei da Babilônia. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no século IV, usou a palavra Lúcifer, que significa portador da luz. Só mais tarde, pela tradição da Igreja, esse texto foi reinterpretado como se fosse a queda de Satanás. Mas no hebraico original, nada disso estava presente. O mesmo ocorre com o termo diabo, vindo do grego diabolos, que significa acusador ou caluniador. Foi através da tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, feita entre os séculos 3 e 2 a.C., que Satã passou a ser traduzido como diabolos. Quando os escritores do Novo Testamento escreveram em grego, já adotaram essa palavra consolidada. Mas em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, algo muda. Ali aparece Satanás, sem artigo, levantando-se contra Israel e incitando Davi a numerar o povo. Esse é um marco, pois o termo passa a ser tratado como nome próprio e não apenas título. É nesse momento tardio que a palavra começa a se cristalizar como identidade de um ser único. Essa ideia de Satanás como função e não como nome fica ainda mais clara no próprio tempo de Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus diz a Pedro: "Arreda-te de mim, Satanás." Aqui Pedro não se tornou o diabo em pessoa, mas estava assumindo a função de opositor ao plano de Deus, tentando impedir a entrega de Jesus. O mesmo acontece em João capítulo 6, versículo 70, quando Jesus diz: "Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo." O termo diabo, do grego diabolos, significa acusador ou opositor. Judas, portanto, é chamado de diabo
porque se tornaria adversário, traindo a missão de Cristo. Esses exemplos reforçam que Satanás, ou Diabo, não eram nomes fixos de uma entidade única, mas rótulos aplicados a quem assumisse a função de opositor. Entre o Antigo e o Novo Testamento, surgiram escritos judaicos como o livro de Enoque, que não fazem parte da Bíblia, mas influenciaram fortemente o pensamento. É nesse período que aparece a ideia de anjos caídos e de um príncipe do mal, reunindo diferentes imagens do Antigo Testamento numa única figura. Assim, quando chegamos ao Novo Testamento, já encontramos a figura consolidada. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: "Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago." O contexto é fundamental. Jesus havia enviado 70 discípulos para pregar e curar, e eles voltaram maravilhados porque até os demônios se submetiam em seu nome. Como resposta, Jesus declara que a vitória deles sobre os espíritos malignos representava a queda do poder acusador. Ou seja, a fala de Jesus não descreve uma rebelião nos céus em tempos antigos, mas simboliza o derrotar da força de oposição diante da chegada do reino de Deus na terra. Se Deus é soberano, Ele é soberano sobre tudo. Se é justiça, sua justiça se manifesta tanto no bem quanto no mal. Caso contrário, Ele não seria plenamente soberano. Diversos versículos reforçam isso. Isaías capítulo 45, versículo 7. "Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas." Amós, capítulo 3, versículo 6. "Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito?" Lamentações, capítulo 3, versículos 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Esses textos deixam claro que, na visão bíblica original, tanto o bem quanto o mal vêm do próprio Deus. O mal não surge como poder independente, mas como parte da soberania divina sobre todas as coisas. Diante dessa trajetória, percebe-se que a figura de Satanás como ser pessoal foi construída aos poucos. O título Satã virou acusador, depois nome próprio, depois associado a Lúcifer e Diabo, até se consolidar como o grande inimigo. Essa construção não apenas reinterpretou textos antigos, mas também serviu como instrumento de controle. Assim como pais inventam o bicho-papão para que crianças obedeçam por medo, a religião passou a usar Satanás como figura real e ameaçadora para impor obediência. Não porque o texto original exigisse essa leitura, mas porque o medo é uma das ferramentas mais eficazes de dominação. E quando entendemos que o bem e o mal estão sob a soberania de Deus, percebemos que não há espaço para um inimigo independente. Tudo faz parte do governo divino. Na próxima explicação, entraremos em outro tema igualmente intrigante: a ideia de seres híbridos e como a tradição bíblica relacionou essas figuras com a condenação e o crivo de Deus sobre a humanidade. E você vai entender de uma vez por todas quem são os demônios, espíritos malignos. E claro, por quê? A verdade está logo depois do medo.